Bom dia, está no ar o seu programa a Voz de Correntes. Eu aqui e vocês em qualquer parte do mundo. Aqui em São Paulo são exatamente 9 horas da manhã. Uma manhã linda e maravilhosa, o sol está brilhando, né? E a gente toma aqui para conversar com vocês. A toda a população de Corrente, o Brasil e o mundo, que isso aqui é importante para que todo mundo tenha conhecimento e saiba. Eu hoje vou falar exclusivamente com a cidade de Correntes, a minha cidade, a cidade que eu amo. A vocês o meu bom dia especial, né? Que Deus o abençoe, que hoje é dia de feira, é um dia que todo mundo vai fazer suas compras na feira. Então vamos lá. Meu vídeo aqui hoje vai ser curto, porque depois eu vou gravar o vídeo que vai sair à noite. Então, eu espero que vocês comecem a curtir este canal, que é esse canal que nós vamos ficar, né? Vamos falar do nosso corrente, nosso canal de correntes. Olha, durante todo esse tempo, eu fiquei conversando com meus advogados o que a gente poderia fazer de melhor para a cidade de Correntes, né? Mas meus advogados são criminalistas, são tributaristas, não mexem com coisas políticas, né? Que tem os advogados que são especialistas em processo político. Então eu conversei com alguns amigos, o que dava para a gente fazer, né? Pela cidade de Correntes. Só que aí eu tinha que aguardar o momento certo, a hora certa. Foi isso que eu recebi dos advogados. Agora, chegou o momento, chegou a hora certa para que a gente possa fazer tudo isso. Então eu vou ler para vocês aqui em Correntes, né, que ontem eu entrei com um processo no Tribunal Eleitoral do Estado de Pernambuco, né? Porque quando eu vou dar uma explicação jurídica para vocês. Quando a gente entra com um pedido de processo, né, a gente faz uma denúncia, essa denúncia vai para o promotor. O promotor, ele tem que receber essa denúncia, ou ele arquiva, ou ele denuncia. Após isso, ele manda para a juíza. É aí, nesse momento, que o processo começa a correr, porque a juíza tem a denúncia do promotor na mão. Então, todas as denúncias que eu já fiz referente ao ratão aí em Correntes, aos roubos, os desvios de verba pública, eles foram para a mão do promotor, porque é denúncia. Primeiro, o promotor recebe a denúncia e depois ele manda para o juiz. Então, todas aquelas denúncias estão na mão do promotor. Enquanto ele não pegar esses processos, né, e recebê-los e mandar para juízo, os processos ficam parados lá com ele. Porque ele é a parte principal dos processos. Eu estou falando daqueles processos que eu já mandei e que eu falo, né? Agora, este aqui não. Esse é um processo eleitoral. Ele vai direto para a mão da juíza, a juíza recebe e pede para que o promotor se manifeste. Como é eleitoral, a lei determina que ele tem 10 dias para se manifestar, se recebe ou se ele arquiva e manda para a juíza, né? Aí a juíza toma suas decisões. Para mim agora, o que importa é que é um processo eleitoral, ou de um canto ou de outro, ele vai ter que ser resolvido, porque senão eu vou ao tribunal no Recife. É assim que funciona. Então, existe uma diferença entre uma denúncia e um processo que já vai direto para a mão da juíza. Então, eu vou ler para vocês aqui este processo que já está na mão da juíza. Já. Vocês podem colocar o número do processo, vocês podem acompanhar ele aí dentro da cidade de Correntes. Isso é o que eu sei fazer, que meus advogados sabem fazer, e é o que eu estou fazendo pela cidade e pelo povo da cidade de Correntes, né? Detalhe do processo. O número do processo, se vocês tiverem caneta aí, vocês podem começar a anotar, porque eu vou repetir esse número. É 0000 492 13 2024 8 17 25 20.
Esse é o nome do processo. É um processo eleitoral, já está aí no fórum de Correntes, de que vai ser julgado pela juíza eleitoral da cidade de Correntes. Correntes, vara única, inquérito policial, órgão julgador, cargo judicial, vara única da comarca, né, de Correntes, juíza de direito, né? Protocolo do processo distribuído com o nome, que é aquele que eu falei para vocês, para o órgão da vara única da comarca de Correntes. Ao juiz da vara eleitoral da comarca de Correntes, em Pernambuco. Então, isso aqui não tem nada a ver com indo lá para o promotor, já vai direto para a mão da juíza, a juíza eleitoral. Crimes eleitorais, infração penal, agente público condutor proibido. Agora eu vou começar a ler a parte do processo. Aqui está minhas qualificações, porque tudo que eu faço, faço no meu nome, assumindo a responsabilidade daquilo que eu faço. É assim que eu acho dentro da lei e da justiça. Eu, José Gonzaga Moreira, brasileiro, casado, aposentado, portador de identidade, doutor, residente domiciliar, Rua Voluntário da Pátria, 3.728, apartamento 92, Santana, São Paulo. Por seu procurador e assinado, que vem à presença de Vossa Excelência, realizar a presente comunicação. Em fase de, eu quero que vocês prestem bem atenção, pare e acompanhe a leitura do que é este processo. Em fase de Ademilson da Bahia, Limos Gomes, brasileiro, divorciado, servidor público, escrito no CRG CPF, com endereço residencial situado na rua Santo Antônio, número 43, Centro, Correntes, Pernambuco, CEP, pelo qual segue, expõe e requer. Então, está qualificado minha e a dele. Dos fatos e do direito. Conforme o artigo 356 do Código Penal Eleitoral, qualquer cidadão é parte legítima para comunicar cometimento de infrações penais eleitorais, vejamos. Então, qualquer pessoa dentro de corrente tinha esse direito de fazer. Qualquer pessoa. Não precisava que eu, aqui em São Paulo, fizesse esse processo aqui e mandasse para qualquer um poderia fazer. O artigo 356, todo cidadão que tiver conhecimento de infrações penais deste código deverá comunicá-lo ao juiz eleitoral da zona onde o mesmo se verificou. Ou seja, se você tem conhecimento de todos os atos criminosos, que o Ademilson, veja bem, não estou tratando ele hoje como ratão, que o Ademilson da Rua da Bahia fez e cometeu no município de Correntes, vocês tinham dever e obrigação de comunicar a juíza eleitoral. É uma obrigação que vocês têm, um dever que vocês têm patrioticamente. Porque é vocês que estavam sofrendo na cidade de Correntes. É vocês que tinham conhecimento de todos os atos criminosos que ele praticou, né? Junto com aqueles que o acompanham na sua teia criminosa. Mas não, eu tive que fazer aqui para São Paulo. Eu não fui esperar que nenhum partido político fizesse, porque é um dever meu como cidadão fazer, e eu fiz. Com isto, o comunicante vem oferecer denúncia pelo fundamento a seguir exposto. Fatos criminosos. A transferência eleitorais para o município de Correntes, para o voto no denunciante sem este ser residente no município. Vocês se lembram que todos vocês tinham conhecimento que ele transferiu o voto de Lagoa de Ouro para Correntes, ele transferiu o voto de Mandaú para Correntes, ele transferiu o voto de Palmeirina para Correntes. Isso é um dos mais graves crimes eleitorais que existe. Transferiu a bem seu e a prejuízo daqueles municípios. O acusado, Ademilson Gomes da Bahia Lima Gomes. O denunciante, durante a pré-campanha, realizou compras de voto, realizando transferência de títulos de eleitores. Os eleitores eram do município de Mandaú, em Alagoas, Lagoa do Ouro, em Pernambuco, Palmeirina, em Pernambuco. Existe denúncia de que houve cerca de 250 eleitores do município de Mandaú, em Alagoas, transferindo os títulos para a corrente, com o objetivo de votar
no município para o prefeito em clara e manifestação de violação em pleitos eleitorais. Porque é um grave, isso aqui da cadeia. Anula e dá cadeia. Chega a mais de 4 anos, é bom vocês saberem disso. Além disso, ocorreu transferência em cerca de 60 eleitores de Lagoa do Ouro, Pernambuco, e cerca de 20 eleitores de Palmeirina, todos para o município de Corrente, com o objetivo de votar no denunciado para prefeito, o que poderá ser comprovado com a investigação das transferências no cartório eleitoral da cidade de Corrente. Porque isso aqui agora é a coisa mais simples do mundo. Porque como este processo aqui é eleitoral, a juíza eleitoral simplesmente, numa batida de botão lá no computador, ela vai ver quem são as pessoas que transferiram seu título de Mandaú para Corrente, de Lagoa de Ouro para Corrente, de Palmeirina para Corrente. Ali se comprova a fraude eleitoral. Essas pessoas residem lá em Lagoa de Ouro, residem em Palmeirina, residem em Mandaú, mas transferiram o seu título para beneficiar Ademilson da Rua da Bahia. Então deve existir um endereço aí que todo mundo colocou seus títulos, mas não reside em Corrente, lá na sua cidade. Prejudicou sua cidade para beneficiar Ademilson da Rua da Bahia, mas para isso recebendo deshonorário dinheiro, que é crime eleitoral. A fim de que vossa senhoria tome conhecimento, segue os links dos vídeos com as denúncias referentes à compra de votos. Então aqui eu coloquei todos os links que eu já tinha aqui. As pessoas dizendo que houve a compra de voto, que houve a transferência de Mandaú para Corrente, que houve de Lagoa de Ouro para Corrente, né? O link que a juíza, bate o dedo lá e vai aparecer a cara do cidadão dizendo, não, houve a transferência sim para beneficiar Ademilson da Rua da Bahia. Fica comprovado os indícios de autoria e materialidade enquadrados nos autos processamento no artigo 299 do Código Eleitoral. O Código Eleitoral, o artigo 299, dá oferecer. Agora aqui eu estou falando do que é crime. E qual foi os crimes que ele cometeu. E que continua cometendo todos os dias. Dá oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer obtenção, ainda que a oferta não seja aceita, pena de reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Então, só em você oferecer, mesmo que você ofereça, você já está cometendo um crime eleitoral. Presente assim os requisitos da comunicação, denúncia de forma simples e objetiva, como entende o devido Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 12. A denúncia é a peça técnica que deve ser simples e objetiva, atribuindo a algum a responsabilidade por um fato. A denúncia deve conter exposições de fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, com indicação adequada da conduta ilícita imputada ao réu de modo apropriado. Ou seja, tudo isso foram feitos em cima do ex-prefeito Ademilson da Bahia, hoje candidato, pré-candidato à prefeitura da cidade de Correntes. No presente caso, conforme as provas em anexo, a evidência da materialidade da autoria, qualificando a conduta como típica, indijudicada e ocupada sob o ponto de vista eleitoral, da fraude do registro da candidatura. Convém ressaltar que o denunciado, ao registrar sua candidatura, fez constar apenas um veículo Fiat Uno, valor 50 mil, deixando de constar sua casa, Rua Santo Antônio, número 43, Centro Correntes, Pernambuco, que tem piscina, casa que comprou para o filho de sua... uma casa que comprou para seu filho e sua conta bancária de investimento. Então, quando ele fez o registro da sua candidatura, ele não constou que aquela casa que ele mora lá na Rua Santo Antônio é sua.
E é de conhecimento notório de corrente que aquela casa ele comprou há muitos anos, pagou 170 mil reais, gastou quase 100 mil na sua reforma, que hoje é uma casa que vale 250 a 300 mil conto. Ele não coisou. Ele também não colocou o triciclo que ele anda. Ele não colocou a casa que ele deu para o filho. Tudo isso são bens que foram adquiridos. Né? Ele colocou apenas 50 mil reais, que é aquela casa lá da Rua da Bahia. Em sistema, ao deixar de constar todos os seus bens, o denunciante praticou crime de falsidade ideológica, artigo 299 do CP, e merece ter seu registro impugnado, visto que maculou o pleito. O denunciado ocultou bens de forma proposital, informando patrimônios em suas declarações de bem, como objetivo de fraudar o processo eleitoral. É isso que ele fez. Ao ocultar da Justiça Eleitoral seus bens, ele fraudou a Justiça Eleitoral. Da existência da denúncia de crime. Assim sendo, que o denunciante emitiu as informações patrimoniais, este deve ser considerado inelegível nos termos da lei da ficha limpa complementar, artigo 135 de 2010, da existência da denúncia criminal. O denunciante realizou junto ao Ministério Público Estadual representação criminal. Agora eu estou falando de todos aqueles processos que eu mandei para o Ministério Público, referente a Ademilson da Bahia e todo aqueles rato ladrão que lhe acompanha. O denunciante realizou junto ao Ministério Público Estadual representação criminal no processo, que é este processo aqui, 01 653 000 132 2024. Tudo isso vocês podem acompanhar em corrente. Contra o denunciante em virtude dos seguintes fatos. Aí, esses fatos que eu vou dizer são os processos que estão lá no Ministério Público, né? E que até agora o Ministério Público não deu prosseguimento a nada. Agora eu estou dizendo para a juíza eleitoral. É outro caso agora, completamente diferente. O representante tomou conhecimento por terceiro de diversos crimes praticados pelo ex-prefeito Ademilson da Bahia Lima Gomes, que se apropriou de valores provenientes dos cofres públicos municipais, utilizando de laranja, de modo que sob sua tutelidade nada se encontra, pois os bens se encontram sob a tutelidade de terceiro, mas isso é apenas uma questão formal, pois todos os bens são de fato do ex-prefeito e para utilizar estes bens achamos a atenção do poder público. E o ex-prefeito Ademilson da Bahia Gomes fez diversas procurações no município de Garanhuns, de modo que a forma de agir aparenta possuir forte indício de uma organização criminosa. Aí aqui eu vou dando o nome de todas aquelas pessoas, né? Esse daqui não para de tocar também. De todas aquelas pessoas que são seu laranja, José Monteiro da Silva, né? Que aí eu digo os bens, aquela casa que está do lado ali da coisa, a fazenda lá do balaio, né? O dinheiro que foi para a conta do José Monteiro, né? Que é o Zé Santino, que foi para a conta dele no Banco do Brasil, foi tirado lá no Banco do Brasil de Garanhuns para a compra do gado, né? Aí aqui eu venho e falo do Sidney, né? Convence que os gados aqui, que foram regularmente, né, são ferrados por Zé Sidney, e os apartamentos, as casas, tudo isso eu falo no relatório aqui para a juíza eleitoral, dizendo que esses fatos já foram comunicados ao Ministério Público. Ao Ministério Público. E vou dizendo por que estão lá no Ministério Público. Aqui eu falo do Nego Luciano. Aí disse, uma pessoa conhecida como Nego Luciano, que é aquele vereador, né? Que está arrombando as casas. Adquiriu um armazém que fica ao lado do grupo escolar de Corrente de Otavia, referido bem, na verdade, pertence ao ex-prefeito Ademilson da Bahia, Lima Gomes. Porque quando todo esse pessoal for ser chamado agora, né? O Ruse vai dizer
É simples, não. O galpão eu vendi para Ademilson da Bahia através de um contrato de compra e venda. E que foi passado para o Nego Luciano, mas quem me pagou foi ele. Me pagou uma parte em dinheiro, uma parte em cheque do Banco Santander da sua conta. Isso aqui está tudo comprovado, né? Aí vem aqui. Em sistema, esses são os fatos. E deve ser rigorosamente analisado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, tendo em vista tratar-se de questões de extrema gravidade envolvendo dinheiro público, dinheiro que deveria ter sido utilizado com o povo de Correntes, com a saúde, a segurança, moradia, educação, transporte, mas o contrário disso. Os atos de corrupção fizeram com que o ex-prefeito Ademilson da Bahia Lima Gomes se tornasse milionário com o dinheiro do povo desviado da prefeitura de Correntes. Essas são as denúncias que vinham fazendo ao Ministério Público e que ficaram parados. Agora eu estou comunicando à juíza eleitoral. Excelência, apesar de termos conhecimento de se tratar da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral ela vai para um caminho, não outro caminho. Então eu estou dizendo aqui para a juíza eleitoral. Convém mencionar que toda a documentação comprovada, os crimes praticados pelo denunciado, foram encaminhados à promotoria de Correntes e que, no momento, que até o momento, não tomou nenhuma providência até o presente momento. Então, estou dizendo para gente, eu mandei toda a documentação, eu mandei os crimes, eu mandei tudo selecionado, eu mandei as procurações, eu mandei tudo para o Ministério Público, mas até o momento o Ministério Público não fez nada referente a esses casos. Agora eu estou falando com a juíza eleitoral de Correntes. O denunciado utilizou-se das condições de prefeito de Correntes, à época dos fatos, praticou numerosos crimes ao se apropriar de dinheiro público para benefício próprio. Fato que não pode ser ignorado por este juiz. O denunciado não pode ser candidato a prefeito, pois seu lugar é na cadeia. Existem diversos pedidos de prisão preventiva em face do denunciante, nos autos do processo 01653 000 132 2024, que são todos aqueles processos que eu mandei pedindo que o Ministério Público denuncie ele, decrete sua prisão preventiva por corrupção, né, por roubo, por lavagem de dinheiro e formação de bandos e quadrilha. Com esses esclarecimentos, entende o denunciante estar presente as condições para que ocorra a impugnação da candidatura do denunciado, que a candidatura a prefeito de Correntes pelo Partido dos Trabalhadores pela razão exposta. Isto requer o recebimento e a atuação e a presente comunicação e da denúncia, a intimação do Ministério Público para assumir o polo passivo do processo, a citação do denunciado no endereço exposto no prelônio, que é aquele onde ele mora, não lá na Rua da Bahia, né? A citação do denunciado no endereço, para requerer apresentar defesa breve. São Paulo, né? Para Correntes, Pernambuco, 16 de agosto de 2024. Neste tempo, pede definitivamente, que são os advogados que assinaram. Então, este processo, minha gente, ele deu entrada ontem no fórum da cidade de Correntes. Só que é um processo eleitoral. Aqui, meus advogados estão pedindo a impugnação da candidatura de Ademilson Gomes da Rua da Bahia por improbidade, que ele não pode, porque roubou o município, porque usou o dinheiro público para bem próprio e porque pediu que transferisse voto de outro município para ele. Isso é crime eleitoral, por haver negado aquilo que ele tem quando fez a sua declaração, né, de seus bens, apenas 50 mil reais, deixou de colocar os outros bens seus, porque se ele comprou aquela casa por 170 mil conto, modificou-la, fez piscina, é dele. Não importa que você, Ademilson da Rua da Bahia, não tem ainda a escritura daquela casa, mas Nequinho Costa, quando era vivo, te vendeu. E você comprou há anos atrás e nela vive, né? E nela está seus bens ali,
Sua cama, sua mesa, seu fogão, sua geladeira estão naquela casa. Não estão lá na casa da Rua da Bahia. Então, seu bem é aquele. É isso que diz a lei eleitoral. E você negou isso quando você fez sua declaração de bem. Deixou de dizer também que você comprou uma casa e deu de presente para o seu filho. Esse dinheiro, ele saiu de algum lugar. São bens, são patrimônios, né? Deixou de negou a justiça, todos esses bens que você comprou e colocou em nome dos laranjas, porque são seus. Aquele sítio Benedito, onde está aquela casa que você construiu, piscina para você passar o seu lazer, são seus. Apenas Sidney tem apenas uma procuração, mas o bem é seu. Lá, o sítio de Engazeira, o apartamento de Santo, o apartamento de Maceió, tudo isso é seu. Ou do contrário, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade na justiça, dizendo, nunca tive esses bens não me pertencem. A fazenda do balaio, você vai ter que dizer que não é seu. O gado que está lá, você vai ter que dizer que não é seu. E assinar um termo de declaração, dizendo, não tenho nenhuma responsabilidade com esses bens que não são meus. Ao você fazer isso, Ademilson, você automaticamente transferiu os poderes que você tinha naquela propriedade a Sidney. Ele passa a ser o único proprietário e dono daquilo ali. Não importa que eu tenho um contrato de compra e venda. Quando você disser à Justiça Eleitoral que esses bens não são seus, você confessou que aqueles bens pertencem, na verdade, a Sidney. Ele é o único dono. Então você não pode reclamar mais esses bens para ninguém. A fazenda da Estiva, né? Os dois lá do sítio, a casa e apartamento, você perde tudo automaticamente. Porque quando esse pessoal tiver esses documentos na mão, você confessando à Justiça Eleitoral que você não é dono desses bens e que esses bens pertencem exatamente àqueles que têm a documentação, você devolveu a eles esses bens. É deles. Você devolveu a Zé Santino a fazenda do balaio, a casa do lado aí da igreja. Então, mesmo que Zé Santino amanhã queira lhe devolver, isso aí ele não vai poder, porque Zé Santino tem família, tem herdeiro. E lá na frente eu vou acompanhar todos esses processos, né? Então, tudo que você roubou, que você colocou na mão de terceiro com o seu laranja, você perde, você é um pobre miserável que não tem nada. Você só vai ter cadeia para puxar, nada mais do que isso. Foi essas coisas que você não entendeu e que seus advogados não disseram isso para você, não lhe ensinaram a você. Ademilson da Rua da Bahia, você é um pobre miserável. É um cara que é o seguinte, que está em alto desespero. E agora não precisa, né? Veja bem, Ademilson, a sua situação. Não precisa nem você ter medo que alguém vai te matar para ficar com seus bens, porque você vai ter que confessar na justiça que esses bens não são seus. São das pessoas que têm as procuração. São eles que compraram, é dele. Você não tem nada a ver com isso. Você automaticamente perante o juiz vai ter que transferir, ao declarar, vai transferir esses bens para essas pessoas. E os herdeiros dessas pessoas jamais vai deixar, Ademilson, que esses bens sejam transferidos, que eles vão ter que transferir esses bens, Ademilson, em juiz através de procuração para você, porque você já declarou que não é seu, é deles. Isso tu vai declarar perante um juiz, uma juíza eleitoral. É isso que vai acontecer agora. Então, o que vai acontecer? Talvez 2, 3 dias depois, agora, segunda, terça ou quarta, a juíza vai dar o despacho, porque já está com ela o processo, mandando para que o promotor de justiça eleitoral, né, receba este processo e pronuncie sobre ele. Ele tem prazo agora, Ademilson, é 10 dias, que a lei determina que o promotor em 10 dias dê o seu parecer. Não é mais aquele caso das denúncias que o promotor segura e põe lá na sua gaveta. Não, esse é o contrário. Aí ele vai dar o parecer dele, retorna para a juíza pode, no mesmo momento,
cancelar, se achar por bem, a sua candidatura, ou ouvir você e todas essas pessoas que estão mencionadas nesse inquérito aqui, neste processo aqui. Isso não é inquérito, isso já é um processo. Neste processo, ouvir cada um. É onde eu vou te dizer. Né? Você vai ser ouvido primeiro, vai dizer, não, eu não tenho esses bens. Nunca fui dono desses bens. Em juízo, preste bem atenção. É em juízo. Esse pessoal vai ser chamado. Esse bem é seu? Ele vai ter que dizer. Ou ele diz, não, esse bem é de Ademilson, eu sou apenas um procurador, ou esse bem é meu. Eu vou passar a escritura para o meu nome. Automaticamente tornou-se dono perante a justiça daqueles bens. Então tu não tem mais nada, tu não pode reclamar o único chifre do boi. Tu não pode mais. Tu esperava por essa? Não. Porque tu não teve uma orientação jurídica dos teus advogados. Essa é a realidade. E eu vou acompanhar cada passo desses processos. Cada pessoa que vendeu um desses bens, eu vou ver para quem ele vendeu, como esse dinheiro entrou, como esse dinheiro chegou ao banco e como esse dinheiro foi declarado na Receita Federal. É isto que eu vou fazer, Ademilson. Então, na hora que tu sentasse perante a juíza eleitoral para tu prestar depoimento, que tu levantasse lá, ou tu assume que todos esses bens são seus, ou você vai ter que dizer, eu não tenho bem nenhum, só aqueles 50 mil. Tu vai entrar rico milionário, porque tu tinha tudo, vai sair lá pobre miserável. E todo aquele povo, que são os teus laranjas, se tornam ricos perante a justiça. Não vão precisar fazer nada, porque você mesmo vai dizer em juízo. Eu não tenho nada. É tudo desse povo. Eles mesmo podem dizer. Essa é a realidade dos fatos. Esse é o processo que eu queria dizer para vocês, que vai começar a correr em corrente. Eu não fui atrás de partido político, eu não fui atrás do doutor Romão, eu não fui atrás de Júnior. Eu, como cidadão brasileiro, tinha e tenho o dever e a obrigação de fazer, e eu fiz. Fiz em nome do povo de Corrente, fiz em nome da sociedade de Corrente, fiz em nome das pessoas de bem da cidade de Correntes, aqueles que querem se libertar deste cativeiro na cidade de Correntes. É o que eu faço, é o que eu sei fazer em nome da justiça e da lei, né? Estou pedindo que sua candidatura seja impugnada por esses motivos. E se tiver que ir ao tribunal no Recife, Ademilson da Rodoviária, eu vou. Se tiver que ir em Brasília, eu vou. Né? Isto eu farei, né? Porque é uma promessa que fiz ao povo de Corrente, vou cumpri-la se Deus assim me der a força e a esperança. E isso eu espero que Deus, né, olhe para todo mundo aí na cidade de Corrente e vocês olhem bastante para que Zezinho tenha sempre saúde para se mover céus e terra a bem da cidade de Corrente. A vocês, meus amores, hoje, dia de sábado, era só isso que eu tinha que dizer agora, porque daqui a pouco eu vou gravar um vídeo que, na verdade, vai sair à tarde em Correntes. Espero que vocês tenham um bom sábado aí, que você esteja com saúde, com fé e com esperança. E se Deus quiser, a luta agora é que vai começar. Eu disse para você lá atrás que eu estava esquentando as turbinas. Agora elas já começaram a funcionar. Ficam com Deus e até à tarde ou à noite, se Deus assim o permitir.